Hoje no programa, a Porsche acaba de revelar o sedã mais radical e mais rápido que você pode comprar. A BMW está passando por uma crise, mas não liga nem um pouco. A Opel apresenta um Corsa que ninguém vai comprar e o Estado vai arrecadar quase 1 bilhão de euros só com o imposto ecológico este ano. E o carro que mais rende para o Estado está longe de ser um esportivo. Vamos lá. A Xiaomi encontrou uma maneira de irritar a Porsche. De fato, a marca chinesa colocou seu SU7 Ultra no inferno verde e completou os 20,8 km em 7 minutos, 4 segundos e alguns milésimos. Isso é 3 segundos mais rápido que o Porsche Taycan Turbo GT. Então, como a Porsche reagiu? Bem, eles fizeram o que os alemães fazem de melhor quando ficam irritados. Ficaram completamente malucos. Eles levaram o Taycan Turbo GT para a Mansi Racing e pediram que o tornassem um monstro. O resultado é assustador. Aqui está o Porsche Taycan Turbo GT com o kit Mansi, que é sem dúvida o sedã elétrico mais extremo que se pode comprar, pelo menos para quem tiver condições. Visualmente, parece que ela devorou um GT3 RS no café da manhã. Você tem um aerofólio traseiro de carbono maciço ajustável manualmente, do tamanho de uma mesa de ping-pong, saias laterais, aletas e discos aerodinâmicos de carbono nas rodas traseiras. Mas tudo isso não é só para ostentar. A 310 km por hora, que é a sua nova velocidade máxima, aliás, essa máquina gera 740 kg de apoio aerodinâmico, isso é 3 vezes mais do que o modelo padrão. E sob o capô, a bateria foi turbinada com esteroides. Agora ela entrega 1.300 amperes. A potência sobe para 816 cavalos normalmente. E, se você apertar o botão mágico Attack Mode, você libera 993 cavalos. Com o Launch Control, o torque atinge o valor absurdo de 1.270 Nm e é o suficiente para mudar a rotação da Terra a cada aceleração. Eles mandaram de volta o piloto de testes deles, Lars Kern, para o Nürburgring e o resultado: 6 minutos, 55 segundos e 533 milésimos. Eles colocaram 9 segundos e meio de vantagem sobre o Xiaomi SU7 Ultra. Lars Kern declarou que o carro fazia algumas curvas, 14 km por hora mais rápido do que antes. Mas, e esse é um mas do tamanho da Baviera, vamos falar de dinheiro, porque a vingança tem um preço e na Porsche ele é salgado. A Xiaomi SU7 Ultra Nürburgring Limited Edition custa cerca de 100 mil euros na China. Mesmo dobrando esse valor na Europa, chega a 200 mil euros. Para dirigir o Taycan assassino da Xiaomi, é preciso primeiro adquirir um Taycan Turbo GT com pacote Vessar. São 248 mil euros. Depois, você precisa marcar a opção do kit Le Mans, que vai custar mais 92 mil euros. Total da operação, quase 1.340.000 euros sem contar a instalação do kit, obviamente. 340 mil euros por um sedã elétrico sem banco traseiro, feito só para mostrar a um fabricante de celulares chinês que a Porsche ainda manda. Isso é irracional? Sim. É uma arrogância absurda? Com certeza. A Porsche foi provocada e respondeu com o carro elétrico mais brutal e extremo do planeta. Na BMW, os números do primeiro trimestre de 2026 acabaram de sair e não são nada bons. Os lucros antes dos impostos do grupo despencaram 25%. E se olharmos apenas para a divisão de automóveis, é uma queda de 34%. A margem operacional despencou para 5%. Por exemplo, 5% é aproximadamente o que a Renault alcança. E as más notícias não param por aí. As vendas mundiais caíram 3,5%. E só na China, que antes era a galinha dos ovos de ouro da indústria alemã, as vendas da BMW caíram mais de 12%. Quanto às vendas de carros elétricos da BMW em nível mundial, elas estão despencando 20% em grande parte porque os americanos cortaram os incentivos fiscais. E como se isso não bastasse, Donald Trump acaba de ameaçar com tarifas de 25% sobre os carros europeus. Enfim, é hora de correr em círculos gritando. Mas o que faz Oliver Zipse, o grande chefe da BMW? Ele dá de ombros. Literalmente, diante da ameaça de Trump, ele declara calmamente que isso é apenas uma tática de negociação. Com a queda das margens, ele destaca que a BMW previa entre 4% e 6% este ano, então estão tecnicamente dentro do esperado. E o pior é que os investidores acreditam nele, porque enquanto o navio balança, a BMW tem alguns botes salva-vidas bem luxuosos. Primeiro, eles se saem menos mal do que os outros. Quando a BMW perde 3,5% de suas vendas, a Mercedes perde 6%. Depois, na Europa, a BMW teve mais pedidos no primeiro trimestre do que em qualquer outro da sua história. O novo SUV elétrico iX3 está fazendo o maior sucesso, já com 50 mil pedidos.
Mas a verdadeira razão pela qual a BMW continua sorrindo é a letra M, de Motorsport, a divisão que transforma sedãs confortáveis em monstros cuspidores de fogo. Hoje, 1 a cada 10 vendas da BMW é de um modelo M. Esses carros custam uma fortuna, mas também trazem muito dinheiro para a marca. Sim, a casa está pegando fogo, a China se fecha, elétricos patinam e a América ameaça fechar fronteiras. Na BMW olhamos as chamas, ouvimos o rugido dos 6 cilindros em linha e concluímos que a vista nem é tão ruim. Resta saber se o sangue frio bávaro bastará quando as tarifas americanas chegarem. Essa bombinha alemã é um modelo muito conhecido, a digna herdeira do Corsa GSI dos anos 80. Só que ela não tem mais uma gota de gasolina nas veias. É um carro 100% elétrico. No papel, os números são impressionantes. Estamos falando de um motor de 281 cavalos com 345 Nm de torque. Ela faz de 0 a 100 em 6,5 segundos. Eles instalaram diferencial autoblocante Torsen, freios grandes, bancos concha em alcântara com cintos amarelo fluorescentes e rodas de 18 polegadas que preenchem as caixas de roda alargadas. Ela parece pronta para devorar o mundo. Mas aqui está o problema, o enorme problema. Esse carro não tem absolutamente nada de único. Sob essa carroceria agressiva, é exatamente o mesmo chassi e a mesma mecânica do futuro Peugeot i208 GTI, do Lancia Igo HF, do Alfa Romeo Junior Veloce, do Bart 600 e do Opel Mokka GSE. A Stellantis pegou um único motor elétrico, uma única bateria de 54 kWh e colocou sob 6 carrocerias diferentes para inundar um mercado de nicho que, sejamos honestos, quase não existe. Então, quem vai comprar isso? O Corsa GSE deve custar cerca de 43 mil euros e ter autonomia de 370 km. E se acha que estão correndo para comprar essas irmãs gêmeas, pode esquecer. Se olharmos os números, eles são cruéis. A Lancia, com seu novo Y, vendeu apenas 12 mil carros em toda a Europa em 2025. O YHF, que deveria ser o carro-chefe esportivo, está com uma procura tão baixa que nenhum número exato foi divulgado sobre suas vendas. E a Abarth é ainda pior. Nos primeiros 8 meses de 2025, a Abarth vendeu pouco mais de 1.000 carros na Europa, somando todos os modelos, o que representa uma queda de 80% em relação ao ano anterior. Então, quando o Peugeot i208 GTI chegar neste outono com exatamente a mesma ficha técnica, o que vai acontecer? Ela provavelmente também vai ser um fracasso monumental, porque os fãs de GTI querem barulho, vibrações, câmbio manual e um carro leve. A Stellantis está saturando um mercado que nem pedia tanto, eles servem a mesma sopa requentada em 6 tigelas diferentes, esperando que a gente não perceba o gosto de plástico. O Opel Corsa GSE talvez seja rápido, talvez seja bonito com suas pinças amarelas e muito eficiente na pista. Tendo experimentado seu primo Junior Veloce, posso confirmar que é muito eficiente, mas no final é só mais uma cópia caríssima. E, por fim, se você quiser ganhar 1 bilhão de euros, tem 2 opções. A primeira é organizar um assalto espetacular ao cofre de um banco suíço, com lasers, explosivos e um helicóptero. A outra, mais simples, é atuar no Ministério da Economia francês e mexer nos parâmetros do malus automotivo. Bercy escolheu a segunda opção. Este ano, em 2026, o Estado francês está prestes a atingir um marco histórico, arrecadando quase 1 bilhão de euros apenas com os impostos sobre o CO2 e sobre o peso dos carros novos. 1 bilhão, um assalto legalizado e organizado com um sorriso no rosto. Então, como fizeram isso? Apenas reduziram os limites. Agora, se seu carro emite 1 grama de CO2 por quilômetro ou pesa mais de 1,5 toneladas, você já paga. Resultado: pela primeira vez na história do automóvel na França, mais da metade dos carros novos é taxada. 50,3% dos compradores agora são considerados criminosos climáticos que precisam ser espremidos financeiramente. Podemos pensar, merecem, devem ser bilionários que andam de Porsche 911 ou Ferrari. Engana-se quem pensa assim, o Porsche 911 mesmo, com uma luz que pode chegar a 80 mil euros, nem figura entre os 10 carros que mais rendem ao Estado. Suas vendas caíram. Não, o Estado lucra de verdade às custas das pessoas comuns. Quer saber qual foi o carro que mais trouxe dinheiro para o fisco no primeiro trimestre de 2026, o campeão absoluto, a galinha dos ovos de ouro de Bercy? Bercy é o Peugeot 5008. Sim, um SUV familiar, ideal para quem tem 3 filhos, um cachorro e precisa levar carrinho de bebê e compras. Sozinho, o 5008 gerou quase 8 milhões de euros em impostos em 3 meses.
Sua versão de entrada, híbrida de 145 cavalos, recebe um malus de CO2 e uma taxa pelo peso que ultrapassa facilmente os 1.700 euros. Se optar pela versão híbrida plug-in, mais pesada, a taxa pelo peso chega a quase 5.000 euros. O Estado está, portanto, enriquecendo massivamente às custas das famílias que só precisam de espaço, porque, sejamos honestos, ninguém compra um 5008 por paixão pelo modelo. No restante do ranking dos carros que mais trazem dinheiro para o Estado, encontramos o Mercedes GLA, o Volkswagen Tiguan e até o Dacia Sandero e o Citroën. Sim, os carros mais baratos comprados por famílias humildes rendem mais de 5 milhões de euros cada ao Estado. Por não terem motor híbrido caro, emitem um pouco mais de CO2 e acabam penalizados. Enfim, o malus automotivo se tornou um imposto de arrecadação, uma máquina impiedosa de arrecadar dinheiro que afeta todos, do pai de família com Peugeot 5008 ao estudante com Dacia Sandero. Obrigado a todos por acompanharem este novo vídeo. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tchau!